18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o 18 horas. Eu, Karime Leão e Kenneth Paz. Olá, pessoal. Muito boa noite pra todos vocês. E é muito importante a sua companhia participando com a gente aqui no 18 horas, gente. Manda o nosso WhatsApp, manda ali uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, que é o número 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece, não é, Kennethson, de seguir a gente nas redes sociais. @18 horas News. 18 horas. Trânsito. Vamos começar com o trânsito. Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Parece que tem obra aí na Cosme Ferreira e que tá um trânsito terrível agora. É isso? Conta pra gente. Exatamente isso, Karime. Boa noite para você, para o Kennethson e também para os ouvintes. É uma obra de escavação subterrânea que está sendo feita pela empresa Energisa. Está deixando o trânsito carregado, isso mesmo, como você falou, Karime, na Avenida Alameda Cosme Ferreira, aqui no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Serviço que é para instalação de cabos elétricos afeta principalmente o sentido bairro-centro, que é o trecho que fica mais complicado a partir da saída do conjunto Tiradentes até a Feira do Coroado, próximo ao complexo viário Gilberto Mestrinho. E como agora está um horário de pico, né? Todos os dias, a partir ali nas proximidades então ali da Feira do Coroado em diante, nesse sentido bairro-centro, até próximo ao complexo viário ali Gilberto Mestrinho, aí complica a situação mais ainda. Então fica quase toda a extensão da Avenida Alameda Cosme Ferreira, ali desde as proximidades já passando do SESI, no sentido bairro-centro, até próximo ali o complexo viário do Gilberto Mestrinho, trânsito carregado, pesado nesse momento, e é por conta aí dessa obra, porque o que acontece, como é para fazer a instalação dos cabos subterrâneos, eles acabam tendo que interditar a faixa da esquerda. Então a recomendação aí é que, né, os condutores possam redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. COP30 chega no último dia com foto oficial. Em Manaus, 7 pessoas são presas acusadas de aplicar golpes financeiros contra idosos. Polícia prende em Manaus dentista acusado de roubar pacientes sedados. A maior ecobarreira de Manaus foi instalada hoje de manhã no Igarapé do Educandos. 18 horas. Esses e outros destaques do dia para você a partir de agora no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 7 de novembro, e o ano é 2025. 18 horas. Autoridades de todo o mundo se reuniram na manhã desta sexta-feira para a tradicional foto de família da cúpula de líderes da COP30, que termina hoje em Belém do Pará. Kenneth, só a cúpula do clima entrou no seu segundo e último dia com a retomada dos discursos dos líderes e representantes dos países participantes. E na pauta, sessões temáticas sobre transição energética, o Acordo de Paris, contribuições nacionalmente determinadas e o financiamento de ações para combater a crise climática. Chefes de Estado, líderes de governos e também representantes de alto nível com mais de 70 países passaram por Belém para participar da cúpula. Considerando embaixadores e pessoal diplomático, a lista ela ultrapassa uma centena de governos estrangeiros representados em Belém do Pará. E o encontro marcou a abertura política da Conferência do Clima da ONU, que acontece de 10 a 21 de novembro, também em Belém do Pará. O objetivo é atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática. E antes mesmo das negociações formais, novos países confirmaram investimentos no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, proposta que prevê remunerar países que conservam suas florestas tropicais. E o maior aporte anunciado foi o da Noruega, que vai colocar cerca de 3 bilhões de dólares. Ao todo, o fundo já tem a promessa de 5,5 bilhões de dólares em investimentos. A cada ano, um país recebe o encontro, que tem como principal missão buscar formas de implementar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Esse documento
documento ele foi adotado por diversos países em 1992, justamente em uma conferência no Brasil, a Eco 92. E desde então, a meta geral passou a ser de estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Na prática, a cúpula do clima busca dar peso político às negociações que seguem pelas próximas 2 semanas na COP30. 18 horas. E agora mudando de assunto, gente, porque 7 pessoas foram presas em Manaus, todas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes financeiros contra idosos, gente. Elas foram presas, Karime, na manhã desta sexta-feira durante a Operação Cavalo de Troia. A covardia, né? Justo contra idosos, né, Kenneth? E de acordo com as investigações, mais de 3.000 vítimas teriam sido lesadas em todo o estado do Amazonas. Os golpistas agiam com sofisticação, tá? Usando dados pessoais e promessas falsas para enganar as pessoas. Rodrigo Soares explica mais sobre esse golpe pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Karime, Kennethson e aos ouvintes. A Polícia Civil do Amazonas cumpriu na manhã de hoje 7 mandados de prisão durante a Operação Cavalo de Troia, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes financeiros contra idosos em vários municípios do estado. A ação foi realizada de forma conjunta por policiais civis de Borba, Lábrea e Manaus. Ao todo, foram cumpridos um mandado em Borba, 2 em Lábrea e 4 na capital. A polícia também prendeu 4 carros, uma motocicleta e cumpriu 2 mandados de busca domiciliar. Segundo as investigações, os integrantes do grupo se apresentavam a idosos, muitos deles de baixa renda, como advogados e assessores jurídicos, oferecendo serviços para recuperar valores descontados de benefícios previdenciários. Tudo não passava de um golpe, como explica o delegado Jorge Arcanjo. São idosos com a renda muito baixa, uma situação econômica precária e analfabetos, né? Alguns passando nessa situação financeira bem delicada por conta desses empréstimos. O que é que eles fazem? Eles visitam as casas dos idosos, fazem tipo um mutirão nas cidades. Lá eles procuram idosos analfabetos que tenham possíveis descontos indevidos no contra-cheque do INSS, no benefício. Com essa desculpa, eles analisam. Se eles perceberem que tem margem consignada, eles fazem um empréstimo consignado, mandam o benefício do idoso para um banco digital que eles criam a conta na hora, por meio da biometria facial, fazem o empréstimo consignado e ali eles ficam com esse dinheiro. Entre os presos está o advogado Elionai Naftali Pinheiro da Silva, apontado como líder da organização criminosa. Ele foi preso no município de Lábrea e tem mais de 3.000 ações protocoladas no sistema do Tribunal de Justiça do Amazonas. Também foram presos estagiários e estudantes de direito, como Adriano de Souza Passos, de Lábrea, Thaís Alves da Silva e Laíssa de Souza Martins, esposa do advogado. Outros envolvidos são Jonatas Santos da Silva, Gessilda Rodrigues Brasil, detida em Borba, e Tailon Gabriel de Matos Cordeiro, preso em Manaus. Segundo a polícia, alguns dos envolvidos atuavam como os executores das fraudes, enquanto outros cuidavam da parte burocrática, falsificando documentos e usando o sistema judicial digital para entrar com ações falsas. O delegado Jorge Arcanjo reforça o alerta aos idosos para evitar esse tipo de golpe. Qualquer alteração no seu extrato bancário, procure uma pessoa de sua confiança e vá ao seu banco e no INSS. Todo mês, além de ir sacar o valor, conferir, acredito que pelo meu INSS, olhar o extrato do benefício e perceber se lá teve algum desconto de empréstimo consignado. Porque os idosos, ao perceberem um valor descontado, seja ele irrisório ou não, eles não sabem utilizar. Então pede um parente de confiança para poder olhar o benefício. Se lá tiver um empréstimo consignado, vai no posto do INSS e vê qual o código daquele banco e procura ver no banco. Geralmente é uma conta que ele não sabe, foi feita de forma fraudulenta. As investigações indicam que o esquema vinha sendo praticado há pelo menos 3 anos e pode ter deixado mais de 3.000 vítimas em todo o Amazonas. Volto com vocês.
E olha só, Karime, suspeitos de atuar como operador financeiro do Comando Vermelho aqui no estado do Amazonas, ele foi preso lá em Valência, na Espanha, Karime. Ele não teve o nome revelado pelas equipes da polícia e, segundo o que foi mencionado pela Polícia Federal, ele estava foragido da justiça. A prisão foi na quinta-feira, o nome dele estava na lista vermelha da Interpol. Kenneth, ainda segundo a Polícia Federal, o homem de nacionalidade colombiana era procurado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ele tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal do Amazonas e foi alvo da Operação Checkmate, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no estado. 18 horas. E agora um crime chocante aqui na nossa cidade de Manaus. Um motorista de aplicativos foi preso, suspeito de estuprar e também roubar, Karime, uma mulher de 36 anos, depois de uma corrida através desse aplicativo. Absurdo, Kenneth. O caso aconteceu no bairro Petrópolis, aqui na Zona Sul. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto e traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o que parecia ser apenas uma corrida por aplicativo se transformou em um pesadelo para uma mulher de 36 anos que é vítima aí de estupro e roubo na Zona Sul de Manaus. O suspeito é o Daniel Santana, filho de 25 anos, foi preso nessa quinta-feira e suspeito de estuprar essa mulher e também por utilizar contas de terceiros para se passar aí por motorista de aplicativo e escapar da identificação. Como foi que aconteceu tudo? Segundo a investigação, a vítima solicitou uma corrida e ao chegar ao destino foi surpreendida pelo condutor que a obrigou a ter ali relações íntimas. Em seguida, ele exigiu uma transferência bancária, só que quando ele percebeu que a mulher havia visualizado o nome no aplicativo, ele acabou roubando o celular dela antes de fugir. A delegada Elizabeth de Paula, que é titular do 3º DIP, Distrito Integrado de Polícia, explicou que o uso de perfis falsos, no caso desse condutor, dificultou até mesmo o andamento das investigações. Só que nós tivemos uma grande dificuldade porque os dados informados da conta do aplicativo não batia com a pessoa que ela descrevia. Então a gente chamou primeiramente a pessoa que tinha, e essa pessoa falou que tinha emprestado a conta para outra. Essa segunda pessoa disse que já tinha também alugado a conta e a motocicleta com uma terceira pessoa. Aí no momento que a gente chamou essa terceira pessoa, que realmente era o Daniel, diante disso a gente concluiu nosso inquérito policial, encaminhou à justiça, nós representamos pela prisão. Agora, depois do reconhecimento da vítima e a conclusão do inquérito, a justiça autorizou a prisão preventiva de Daniel, que já era procurado inclusive há mais de um ano. Agora segue preso, mas ainda está à disposição da justiça. Volto com vocês. Olha aí, muito obrigado, viu, André Meirelles, porque ainda tem mais coisas que a gente vai falar por aqui, Karime, infelizmente, porque as apostas online, também conhecidas como aquelas bets, elas estão crescendo tanto, gente, mas tanto, que já estão comprometendo até a alimentação na mesa dos nossos brasileiros, Karime. A gente já falou sobre isso aqui no 18 horas, né, Kenneth? Falando que já comprometeu o aluguel, está comprometendo agora a comida da mesa dos brasileiros. Uma pesquisa revelou que 13% do dinheiro que seria gasto com alimentos foi parar nas bets, nessas apostas. Isso no segundo trimestre desse ano, principalmente entre as classes mais necessitadas, o que é o pior desse levantamento. Quem traz os detalhes é a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, o dinheiro do arroz e feijão foi parar nas apostas, nos jogos online, é isso? Pois é, infelizmente é isso aí. Uma pesquisa da empresa Kantar revelou que 13% do valor que seria usado para comprar alimentos nos meses de abril, maio e junho foi parar nas apostas online. E o fenômeno tem sido o mais comum entre as classes C, D e E, justamente aquelas com renda mais baixa e que mais sentem o peso no bolso. De acordo com a presidente do Conselho Regional de Economia, Michele Aracati, as apostas online já fazem parte
parte da vida dos brasileiros e, infelizmente, com o passar dos meses, tem aumentado o número de famílias que apostam o dinheiro das despesas diárias nesse tipo de jogo. Mas isso, segundo a economista, vem comprometendo a saúde financeira das famílias. Muitas dessas famílias fazem uso de recursos que são aí oriundos principalmente do Bolsa Família ou aposentadoria para poder fazer essas apostas, o que compromete ainda mais, né, a vida financeira dessas famílias. O brasileiro, ele precisa entender que apostar é uma atividade de risco. Você pode ganhar, mas também você pode perder. E no momento que você compromete a renda escassa, né, da sua família, você pode perder tudo. E o que já era difícil acaba ficando pior, porque sem o dinheiro perdido nos jogos, faltam alimentos em casa e sobram fome e preocupação. De acordo com o Ministério da Fazenda, os sites de apostas movimentaram quase 17 bilhões e meio de reais só no primeiro semestre desse ano. No total, quase 18 milhões de brasileiros jogaram pelo menos uma vez nesse período. O Brasil já é o 5º maior mercado de apostas online do mundo e tudo indica que o jogo ainda está só começando por aqui. Com o consumo em queda, o setor de alimentos já sente o efeito no caixa. E enquanto isso, as casas de aposta continuam faturando alto. A previsão é chegar a 22 bilhões de reais até o fim desse ano. Volto com vocês. Política. Agora em Manaus, 6h16, vamos de política. Kennethson Paes. Começou hoje o julgamento dos recursos dos condenados do chamado Núcleo 1 por tentativa de golpe de Estado nos atos de janeiro de 2023. Então, o ministro Alexandre de Moraes votou para rejeitar o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar o movimento. Conta mais pra gente. Então, Karime, a maioria ela foi formada no Supremo Tribunal Federal e aí o ex-presidente, ele está preso ainda, Karime, e está cada vez mais a um passo mais próximo da prisão dele ser decretada, Karime. Apesar de ele já estar em regime de prisão domiciliar, né, gente? Vamos ter isso relembrar essa situação. E esse julgamento do recurso de defesa, ele foi realizado hoje, sexta-feira, e aí confirmou a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O voto do ministro Cristiano Zanin, ele foi quem garantiu essa maioria e foi até acompanhando a mesma intenção de voto do ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo, e também do ministro Flávio Dino. Para eles, os advogados de Bolsonaro, eles não apresentaram nenhuma novidade jurídica, apenas ali um mero inconformismo com o resultado anterior. Ou seja, eles apenas disseram que não concordaram com o resultado no português mais traduzido aqui, digamos assim. E o recurso, ele que é chamado de embargo de declaração, ele é usado para corrigir algumas omissões ou contradições no processo. Mas, segundo os ministros, nada disso exige, né? Nada disso existe no processo, no caso de Bolsonaro. A defesa alegou injustiças, erros e equívocos durante esse julgamento. E aí também tentou questionar a credibilidade. Mais uma vez, né, o que já tinha acontecido durante o processo de julgamento, eles tentaram questionar essa credibilidade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele também prestou esse depoimento que foi bastante decisivo, foi levado em consideração pelo próprio relator. O Moraes, ele foi muito direto ao alegar que o recurso, ele é inviável. Além disso, também ele destacou que todas as etapas da pena, elas foram fundamentais de maneira muito técnica, foram fundamentadas de maneira muito técnica e bem detalhada, ou seja, não deixou passar nenhuma dessas situações. E aí, com isso, o STF, ele entendeu, gente, que esse processo, essa condenação, ela permanece mantida e o processo, ele segue agora em trânsito em julgado, ou seja, já é a última fase, não existe mais opção, não existe mais possibilidade de você conseguir mudar esse processo. Mesmo com esse recurso atual,
verbal que a defesa apresentou hoje, necessariamente não iria mudar muita coisa, o que o STF já tinha adiantado para toda a imprensa, até diante do processo também para os advogados. Além de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal ele também analisa recurso de outros integrantes, outros condenados pelo mesmo caso, entre eles o Alexandre Ramagem, o Anderson Torres, Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira e também o Braga Neto. O único que já cumpre pena é o próprio Mauro Cid, que foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Enquanto isso, o clima político lá em Brasília tem fervido bastante, porque tem muita expectativa também para saber o que vai acontecer. Os aliados de Bolsonaro, eles avaliam que essa prisão ela pode ser decretada a qualquer momento, assim que o julgamento for concluído, ou seja, já foi concluído agora esse processo. E aí, no mesmo dia da votação, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele voltou a defender o ex-presidente. E aí, durante o evento público, ele disse que sente muita gratidão e que essa gratidão ela não prescreve, ou seja, ela não acaba. E agradeceu o Jair Bolsonaro por tudo o que ele desempenhou, talvez ali dessa parceria entre eles dois. O senador Flávio Bolsonaro, ele também esteve presente e disse ali que nas redes sociais que o pai deveria estar na mesa de honra, mas que a perseguição implacável contra o pai dele, contra covardes, como ele definiu, acabou não permitindo essa situação. E aí, nos bastidores, a defesa do ex-presidente já se preparava para pedir a prisão domiciliar, alegando essa idade avançada e também aqueles problemas de saúde, como a gente já tinha adiantado ontem. O caso ali envolve o Distrito Federal, que pediu aquela avaliação médica. As mesmas coisas que a gente mencionou ontem ainda vão acontecer, porque isso daí também vai ser levado em consideração. O fato de ele ir para a penitenciária ou não vai depender desse resultado desses exames, até para saber se de fato ele tem condições de permanecer no presídio ou não, ou se vai gerar ainda mais complicações. Caso isso aconteça, ele permanece em prisão domiciliar, Karine. Condições físicas, né? A gente sabe que volta e meia a gente noticia aqui várias situações de problemas físicos, de problemas de saúde do ex-presidente Bolsonaro, e a expectativa continua essa. Até o Natal essa sentença já deve ser determinada e proferida, não é? É o que eles esperam, né? A decisão ela está sendo muito rápida, né? Até o julgamento desse processo, ele foi um tempo recorde. Os que os juristas mencionam, até os advogados de defesa também mencionam do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que nunca houve na história jurídica do país foi um julgamento tão rápido assim e que ultrapassou aqueles processos que deveriam acontecer. Por exemplo, julgado pela Polícia Federal, e aí passa pela primeira instância, segunda instância, terceira instância, depois chegaria ao Supremo Tribunal Federal. Só que nesse caso já foi direto, e aí vida que segue é essa realidade. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos aguardar o resultado. Bom, durante o encontro à margem da COP30, né, a gente abriu o programa falando a respeito da COP30, lá em Belém, o presidente da França, Emmanuel Macron, além de ter sido protagonista de vários memes e fotos muito divertidas nas redes sociais. Essas fotos estão aí, hein? Você que tá acompanhando a gente no YouTube vai ter as imagens dessas fotos magníficas. Maravilhosas, são fotos que só o Brasil pode produzir, gente. Bom, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente Lula firmaram um acordo para reforçar a cooperação policial entre os dois países no combate ao crime organizado transnacional na Amazônia. Ou seja, agora será que esse acordo inclui aí a proteção da floresta, o combate às facções criminosas que tanto atuam hoje em dia aqui no Amazonas, Kenilson? Pelo menos essa é a expectativa, Karime. Os dois presidentes, eles concordaram em reforçar a cooperação policial na Amazônia, especialmente na fronteira com a Guiana Francesa, uma área de 730 quilômetros marcados pela atuação de diversas facções criminosas, o tráfico, também a mineração ilegal. O presidente Lula convidou o presidente Macron a indicar um representante francês para poder atuar aqui no Centro Internacional de Cooperação Policial da Amazônia, inaugurado nesse mês agora de setembro aqui na nossa cidade de Manaus. Ou seja, teremos um representante de Paris que vai vir para cá, vai vir para Manaus, e aí ele vai ser um desses representantes da França aqui em Manaus. E o objetivo é integrar inteligências e também combate ao crime organizado, que, segundo as autoridades, tem se expandido na região por meio de grupos como o Comando Vermelho, que está sendo muito falado recentemente, mas também tem diversas outras facções, como o PCC,
e várias outras facções até internacionais. Além da segurança, Karine, os presidentes eles também discutiram o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, que vai financiar ações de preservação da Amazônia. A França prometeu contribuir com o valor de 500 milhões de euros, enquanto Portugal entrará com mais de 1 milhão de reais, possivelmente, ou 1 milhão de euros. Não foi definido especificamente aqui. O Lula ele também reforçou o otimismo com a assinatura do acordo entre a União Europeia e também o Mercosul, prevista para o dia 20 de dezembro, lá no estado do Rio de Janeiro. O tratado, que levou 25 anos para sair do papel, ele prevê a redução gradual de tarifas e também um bloco que representa 25% da economia mundial e reúne cerca de 780 milhões de pessoas. Se confirmado, esse acordo ele será um dos maiores da nossa história e que pode marcar também esse novo equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental na Amazônia. E vamos esperar, porque nada é de graça. Se vão investir, também vão querer alguma coisa em troca, com certeza. Vamos aguardar, né, Kenneth? Só agora, voltando para o estado do Amazonas, a Comissão de Educação da Câmara Federal aprovou a inclusão de 4 emendas no projeto de lei orçamentária anual que vão destinar, gente, 3,6 bilhões de reais para a educação aqui no estado do Amazonas. Será que com esse investimento, com esse dinheiro, a gente consegue sair aí do último lugar do Enem? Então, Karine Leão, ano que vem teremos eleições, 2026. Sim. Com certeza, a atual gestão vai sair do mandato. Quem vai haver uma eleição, vai ter outro governador. Então, pelo menos é a expectativa que realmente essa grana que está sendo investida na educação do Amazonas, de fato, se torne esse ponto de evolução para a nossa educação aqui no nosso estado do Amazonas. A expectativa é demais, né, gente? Porque é um valor muito grande, é um reforço de 3,6 bilhões de reais para o ano que vem, e a Comissão de Educação, ela fez isso, ela aprovou pelo menos 4 emendas ao orçamento, e todas essas propostas elas foram feitas pelo deputado federal Sidney Leite, que é do PSD. E aí isso daí pretende fortalecer o ensino básico, o ensino técnico e também superior aqui no nosso estado do Amazonas. O maior recurso vai ser de 1,4 bilhão de reais, ele vai para a educação básica, enquanto 1 bilhão será destinado aos institutos federais, que formam ali os técnicos, que atuam diretamente no nosso mercado de trabalho. Do técnico já vão direto para nossa Zona Franca de Manaus, não apenas Zona Franca, mas também são direcionados a várias outras empresas espalhadas pelo Brasil. Outros 500 milhões de reais vão para o FAM e para a UEA. Então, muito bom esses investimentos, né? Claro. E melhoram completamente a infraestrutura desses centros de pesquisas, melhoram também a educação nessas unidades. E aí também temos um valor de 700 milhões de reais que vai reforçar o transporte escolar, que é um dos maiores desafios aqui no nosso estado do Amazonas. Vamos ouvir agora o deputado federal Sidney Leite. Vitória da educação do Amazonas e da Amazônia. Aprovamos 4 emendas para a LOA do orçamento de 2026. Uma para investimento na Universidade Federal do Amazonas e outras universidades no valor superior a R$500 milhão. Outra para que a gente possa fazer construção, equipar, investir em internet, na educação básica, que é um grande desafio para as prefeituras e governos. E nós aprovamos uma emenda de R$1,4 bilhão. A outra emenda é para que a gente possa garantir o funcionamento dos institutos federais de educação. O IFAM no Amazonas faz um grande trabalho e faz uma verdadeira revolução na educação profissionalizada e tecnológica, e nós garantimos uma emenda de R$1 bilhão. E o outro para o transporte escolar. Transporte escolar no Amazonas e na Amazônia é um grande desafio, tendo em vista as logísticas à distância. E nós conseguimos aprovar uma emenda superior a R$700 milhões. Mas agora vale destacar, Karine, que essa proposta ela precisa ser sancionada, e aí vai depender, é claro, dessas imposições, se vai impor ou não em prática o governo federal, né, gente? Porque se o governo federal quiser, ele pode de fato destinar esses valores para o estado do Amazonas, mas é claro que vai depender muito do fluxo de caixa e também da prioridade do Planalto. Vamos aguardar otimistas aqui para que esse dinheiro venha para a nossa educação. Vamos lá, Kenneth, suas empresas
BC Sobrinho, Comercial Mix e Rangel Turismo ficaram com mais de 9,8 milhões de reais em ata da Agência de Desenvolvimento Cultural no governo Wilson Lima. Ao todo, esses mesmos nomes já somam mais de 40 milhões de reais em contratos com o governo do Amazonas. E detalhe, geralmente com dispensa de licitação, tá? E nos bastidores do Palácio, o grupo é conhecido por ter um único articulador responsável por garantir esses contratos e acelerar pagamentos, gente. Essa galera sempre consegue receber até o 5º dia útil do mês. E diante desse cenário que a gente coloca aqui, o que essa repetição de contratos e o envolvimento das mesmas empresas revelam sobre os critérios de transparência e fiscalização do governo Wilson Lima? Kennedson. Então, Karime, vamos fazer esse resumão de tudo que está acontecendo, né, gente? A Agência Amazonense do Desenvolvimento Cultural, que é a AADC, ela firmou uma nova ata de registro de preços nessa ordem de 9,8 milhões de reais, contemplando as empresas BC Sobrinho, como você mencionou, Karime, a Comercial Mix e também a Rangel Turismo para serviços de gerenciamento de eventos culturais, gente. A publicação, ela está no Diário Oficial. A gente tem as imagens do Diário Oficial aqui que vai estar na sua tela, você que nos acompanha pelo YouTube. E ela tem validade de pelo menos 12 meses. O que chama a atenção é que essas 3 empresas, elas têm aparecido de forma frequente em contratos públicos firmados por diferentes secretarias do governo do estado, como na SEDUC, que é a Secretaria de Educação, na Secretaria de Esporte e Lazer, a CEDEL, e aí juntas elas somam cerca de 38 milhões de reais em contratos nesses últimos 2 anos, Karime, segundo dados oficiais que foram divulgados, até mesmo a gente pode consultar lá no portal da Transparência. A BC Sobrinho, ela acumula valores próximos a 20 milhões de reais, principalmente em contratos de manutenção e apoio logístico. A Comercial Mix, ela registra aproximadamente 9,5 milhões de reais em eventos e também ações promocionais, enquanto a Rangel Turismo, ela aparece com cerca de 4 milhões de reais em serviços ligados a atividades culturais e também esportivas. Especialistas nessa área tributária e também em gestão pública, eles apontam que repetições de fornecedores podem ocorrer em razão de experiência técnica, é um dos quesitos, ou também especialização no serviço. Mas tem um detalhe, eles destacam que é fundamental que tenha esse planejamento, uma rotatividade e também uma ampla concorrência para que possa cumprir a determinação da Lei de Licitações 14.133 de 2021, especialmente nos princípios da isonomia, impessoalidade e economicidade. A legislação ela também estabelece alguns limites de ativos contratuais, em regra, até 25% do valor inicial, e exige uma publicação detalhada de todos os detalhes desse contrato e também os pagamentos, como prevê a Lei de Acesso à Informação. Em resumo, embora a contratação dessas empresas, Karime, elas estejam ali formalmente publicadas e também dentro desse prazo legal, o padrão que acaba sendo visualizado, ele acaba aparecendo de forma que gera debates legítimos sobre a questão da transparência e também da diversidade de concorrentes e eficiência na aplicação desses recursos públicos. Ou seja, essa mesma recorrência, ela acaba criando desconfiança. A gente não está afirmando que é ilegal ou não, está tudo devidamente publicado. No entanto, é uma recorrência que chama atenção. A lei fala que não é possível que tenha essa frequência muito grande, é necessário uma ampla concorrência. E é claro que os especialistas, eles acreditam que esse caso, ele merece ser acompanhado de forma um pouco mais perto, Karime, pelos órgãos de controle, como por exemplo o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Karime. Uma fiscalização seria maravilhosa, afinal de contas, como você falou, Kennedson, não é ilegal, mas chega a ser imoral, não é? Muito obrigada pelas informações de política. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a maior ecobarreira de Manaus foi instalada hoje de manhã no Igarapé do Educandos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, agora às 6 horas e 33 minutos. Então, André, antes de dar a parcial do trânsito, você fala pra gente sobre uma corrida que acontece nesse domingo e por isso algumas ruas vão ser interditadas temporariamente. Explica pra gente. Daqui a pouco... Muito boa noite, Karime, Kennedson. Oi. Vamos lá, vamos falar aqui que começa cedinho, às 5h30 da manhã, é a corrida do Amazonas Shopping, com largada e chegada
no estacionamento do shopping, na Avenida Darcy Vargas. Aí, as avenidas Efigênio Salles, André Araújo e Djalma Batista vão ficar parcialmente, então, bloqueadas. Isso vão ficar bloqueadas até as 9 da manhã para garantir aí a segurança dos corredores. E o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vai estar presente com mais de 60 agentes de trânsito fazendo desvios, interdições temporárias e monitoramento nas principais vias do entorno. A orientação é evitar aí que essas avenidas entre 5 da manhã até as 9 sejam acessadas ali pelo local. Acesso de rotas alternativas. Agora, para quem depende de ônibus, fica o alerta, né? Tem algumas linhas que vão ter itinerário alterado durante a corrida. É o 605, 606 e 623, que vão retornar na rotatória do Coroado, seguir pela Avenida André Araújo e depois segue a rota normal. Também o 519 vai pelas ruas Paraguaçu e Bernardo Miquiles antes de retornar o percurso original. Então, os agentes vão estar presentes nessas vias, vai ter as orientações ali, tanto para os motoristas, ciclistas e pedestres, para garantir o acesso aos moradores da região. Então, se for sair cedo, então já se programa aí para não ficar preso no trânsito. Inclusive, falando de trânsito, pela Avenida das Torres, a gente tem os dois sentidos, tanto centro-bairro quanto sentido contrário, que está trânsito pesado, carregado, em alguns pontos de lentidão e também algumas panes mecânicas que a gente conseguiu observar aqui de alguns carros de passeio. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kennedy e a todos os ouvintes. Olha só, Manaus amanheceu hoje coberta por um nevoeiro que reduziu a visibilidade em vários pontos da cidade. Esse fenômeno, que é bem comum essa época do ano, né? Acontece pela mistura da alta umidade do ar com as temperaturas mais baixas da madrugada. Então, você que dirige ali de madrugada, atenção redobrada durante esses dias. A previsão para a noite é de céu limpo, estrelado e apenas 10% de chance de chuva. E agora vamos para a previsão do tempo do fim de semana, 8 e 9 de novembro, sábado e domingo, segundo o Clima Tempo. O sábado promete ser ensolarado e com altas temperaturas. A noite segue com clima estável, céu aberto e sem previsão de chuva para o sábado. O resumo do termômetro. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 60% a 92%. E agora o domingo. O domingo continua com calor intenso, sol forte o dia todo e no período da tarde poderemos ter pancadas de chuvas passageiras, justamente pela mistura do calor e da alta umidade. Mas a noite chega trazendo um céu sem nuvens, estrelado e sem previsão de chuva para a noite do nosso domingo. O resumo do termômetro. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus. Bom final de semana a todos. Valeu, Vanessa. Até segunda. 18 horas. Karime, a maior ecobarreira daqui da nossa cidade de Manaus foi instalada hoje de manhã lá no Igarapé do Educando. São 3 módulos de 12 metros cada para segurar o lixo que chega ao Rio Negro, Karime. Kennedson, com essa, a cidade chega a 12 ecobarreiras ativas e no total elas conseguem reter cerca de 300 toneladas de resíduos por mês, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, essa é a instalação da 12ª ecobarreira da cidade, no Igarapé do Educandos, um dos pontos mais críticos de lixo fluvial para o Rio Negro. Com 3 módulos de 12 metros cada, essa é a maior ecobarreira já implantada em Manaus, que fortalece a rede de proteção dos igarapés e as ações de limpeza e sustentabilidade. O espaço foi entregue na manhã desta sexta-feira pelo prefeito Davi Almeida. Olha, nós temos com essa 12 ecobarreiras. Essas ecobarreiras, elas conseguem conter até 300 toneladas de lixo mês, lixo esse que iria parar no Rio Negro, que iria chegar ao Rio Amazonas e chegaria com certeza no oceano. Inclusive eu estou aqui ao lado do idealizador dessas ecobarreiras, que tem servido para a cidade de Manaus da melhor maneira possível para que nós possamos apresentar, dentre outros projetos, esse das ecobarreiras, que tem ajudado bastante a preservar os nossos mananciais, evitando com que esse lixo chegue até o Rio Negro.
Olha, o projeto das ecobarreiras é responsável por reter cerca de 300 toneladas de lixo por mês. Vai ser aí apresentado também na COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece em Belém até 21 de novembro. Volto com vocês. 18 horas. Milhares de pescadores em todo o país tiveram as licenças canceladas pelo Ministério da Pesca e também da Agricultura. Só que no nosso estado do Amazonas, gente, foram quase 1.000 profissionais atingidos pela medida que busca evitar fraudes no sistema, Karime. Então, mas o que levou ao cancelamento dessas licenças pelo Ministério da Pesca e Aquicultura? Então, o pescador, o que ele deve fazer caso tenha caído nessa situação e perdido a licença? Quem explica pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Odineia, o que está acontecendo? Explica pra gente por que esses pescadores perderam a licença. Bom, o que aconteceu é que o Ministério da Pesca e Aquicultura detectou que o número de pescadores cadastrados aumentou muito e tem cidades como no Maranhão em que tem mais pescador do que morador. Por isso, o Ministério da Pesca cancelou mais de 10.000 licenças de pescadores profissionais em todo o país. Só aqui no Amazonas, o número chega a 964 registros suspensos, o que representa pouco mais de 9% do total. A medida está prevista em uma portaria e tem como objetivo evitar fraudes e garantir mais transparência na gestão da pesca. Na prática, quem teve o nome incluído na lista perde os direitos ligados ao Registro Geral da Atividade Pesqueira, como acesso a benefícios e programas específicos. Mas atenção, nem todos os cancelamentos significam que o pescador estava irregular. É o que explica o advogado Celso Valério França Vieira, especialista em direito previdenciário. É importante destacar que o cancelamento em massa dessas licenças não significa automaticamente que todos esses pescadores estavam irregulares. Muitas vezes, a própria falha dos cadastros, duplicidade de dados ou simples inconsistências burocráticas. E quem vive da pesca sabe o quanto isso pode acontecer na prática entre eles. Então, se o pescador foi legalmente registrado, tem a documentação em dia e mesmo assim foi atingido, ele deve buscar regularizar a situação quanto antes. A burocracia ela é dura, mas o direito ao sustento e ao seguro-defesa ele é garantido por lei. De acordo com o advogado Celso Valério França Vieira, alguns casos podem ser revertidos, principalmente se o pescador tiver toda a documentação em dia e comprovar que exerce a atividade de forma regular. O primeiro passo seria ele procurar a Superintendência Federal do Ministério da Pesca ou o sindicato da categoria dele. Aí lá ele vai verificar os motivos específicos do cancelamento. Então, o primeiro passo seria esse. Em seguida, é possível apresentar um recurso administrativo com toda a documentação que comprove o exercício da atividade para que não seja atingido por esse cancelamento. Então, com as notas de venda do que ele é um pescador, o registro da colônia dele de pesca, os recibos de combustíveis, para ele fazer e desenvolver a atividade dele e o próprio registro geral da pesca, o RPG antigo. O pescador também pode acionar judicialmente a União, pedindo a reativação do registro e o restabelecimento do benefício. E já existem decisões favoráveis em casos semelhantes. A lista completa com os nomes dos pescadores que tiveram licença suspensa está disponível no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. Até o fechamento da reportagem, a FEPESCA, a Federação dos Pescadores do Amazonas, não havia se manifestado sobre esse caso. Volto com vocês. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus aprovou hoje greve geral a partir do dia 13 de novembro, próxima quinta-feira. O motivo é contra o projeto de lei que propõe alterações nas regras da Previdência Municipal para a aposentadoria. A medida aumenta 7 anos no tempo de contribuição previdenciária para as mulheres e em 5 anos para os homens. De acordo com o sindicato, haverá uma nova assembleia na próxima quarta-feira, dia 12 de novembro, para definir os próximos passos da greve. 18 horas.
E agora ouve essa, Karime, um caso que aconteceu num bairro bem nobre aqui de Manaus, Karime. O dentista sócio de uma clínica aqui no bairro Adrianópolis, ele foi preso, acusado pelos próprios clientes de sedar esses pacientes e, além disso, fazer transferências bancárias não autorizadas, Karime. É um caso bizarro, porque ele também é investigado por sedar os pacientes, como você falou, Kenneth, e além de realizar essas transferências bancárias não autorizadas, o dentista também fazia procedimentos estéticos não autorizados. Que loucura! E quem explica pra gente essa história toda é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a delegada Débora Barreiros disse que 4 vítimas denunciaram o mesmo crime. As vítimas foram sedadas e o profissional realizou transferências indevidas para contas da clínica ou pessoais. A investigação apontou que os procedimentos sem consentimento também resultaram em lesões corporais. Com base nisso, a Justiça autorizou a prisão preventiva e mandado de busca e apreensão na clínica. Durante a ação, 2 peritas odontolegais do Instituto Criminalista coletaram medicações controladas, prontuários, equipamentos, documentos financeiros e até mídias eletrônicas para análise. O dentista foi preso no próprio endereço e agora vai responder por invasão de dispositivo informático, lesão corporal e roubo. A delegada alerta que as investigações continuam com a análise de todo o material apreendido e busca por outras vítimas para garantir aí que o caso seja completamente esclarecido. E fica o alerta aí, quem já foi paciente da clínica deve procurar a polícia para denunciar qualquer irregularidade. Volto com vocês. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,23%, cotado aos R$ 5,33. O euro fechou em alta de 0,01% e saiu cotado aos R$ 6,17. O Bitcoin fechou em alta de 0,33% aos R$ 547.538. E o Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou a sexta-feira em alta de 0,47% aos 154.064 pontos, alcançando a 10ª máxima histórica consecutiva. No acumulado da semana, o avanço foi de quase 3%. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos diretamente nos benefícios do INSS, aquele golpe do INSS, tem até a sexta-feira da próxima semana, dia 14 de novembro, para contestar os débitos não autorizados. O Ministério da Previdência Social explica que a contestação é o primeiro passo para garantir o ressarcimento dos valores. É possível fazer esse procedimento através do aplicativo ou site Meu INSS, pelo telefone da Central 133 e também pelos Correios. Mais de 5.000 agências oferecem esse tipo de atendimento. 18 horas. Esporte. Vamos lá falar de esporte, Karime Leão, porque olha só, gente, noite de domínio do Palmeiras lá no Allianz Parque, Karime. O time não deu chance para o Santos e venceu esse clássico por 2-0. 2 gols de Vitor Roque, que foi o nome do jogo, Karime. Ele abriu o placar aos 22 do segundo tempo e ampliou aos 34. O Verdão teve 56% de posse, finalizou 15 vezes no alvo e dominou do começo do jogo ao fim, Karime. A partida inteira do Palmeiras, não teve jeito. E quem também saiu feliz foi o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Venceu o Mirassol por 1-0 no Maracanã, gente. O gol de Kevin Serna ainda no primeiro tempo. O Flu chega aos 50 pontos e encosta no Botafogo, tá? Reduzindo a diferença para apenas 1 ponto. Já o Mirassol segue firme em quarto com 56 pontos. Mas se tem time em alerta, Karime, esse time infelizmente é o Mengão, Karime, porque a cor do cartão vermelho virou símbolo da fase do rubro-negro, Karime. Nos últimos 48 dias foram 6 expulsões. Que fase, viu, gente? No total já são 9 cartões vermelhos nessa temporada. Um dos maiores números, um dos maiores índices dos últimos 10 anos. O técnico Felipe Luiz, quer dizer, disse que a situação preocupa e tem prejudicado, é claro, o desempenho do time como um todo. Com certeza. E para fechar, Karime, tem Brasil na disputa pelo prêmio The Best da FIFA. Rafinha do Barcelona é o único brasileiro entre os indicados ao prêmio de melhor do mundo. E vamos torcer para ele. 18 horas.
Depois de 2 décadas de espera, gente, os alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Paz finalmente ganharam um novo espaço para poder estudar, Karime. A unidade no bairro da Paz foi reinaugurada hoje de manhã. O repórter André Meirelles esteve no local e traz mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, agora o local vai oferecer mais oportunidades e o número de alunos vai aumentar para 852 conta mais. Muito boa noite, é isso. A escola vai atender agora mais de 800 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. São 15 salas de aula, tudo ali reformado com melhorias na estrutura, acessibilidade, climatização e segurança. O espaço foi entregue pelo vice-prefeito Renato Júnior. A educação, ela não é um local que você pode até reformar as escolas, você pode dar melhores condições, a gente pode dar o 13º, o 14º, o 15º, as progressões como nós temos dado, mas existe dentro da área da educação um sentimento muito grande, que é um sentimento de amor, de envolvimento. Eles são motivados e não tem nenhuma dúvida, que os números, os resultados do IDEB, SAEB, todos vão aumentar e vão continuar crescendo, porque nós temos o melhor time de professores do Brasil. A escola tem mais de 2.000 metros quadrados de área e, segundo a prefeitura, as obras fazem parte do plano de reforma das unidades municipais de ensino que seguem em outros bairros também aqui da capital. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. E agora, Karime, sextou, né, cara? Você tá preparada para esse final de semana? Muitas dicas para esse fim de semana. Vamos saber se tem show, o que tem de graça para fazer, e quem traz pra gente as dicas é Vanessa Lima. Mais um fim de semana animadíssimo na cidade, Karime, Kennedy e ouvintes. Segue agora a agenda cultural para vocês não perderem nadinha do que vai rolar. A festa já começa nessa sexta-feira no CSU do Parque 10, a partir das 6 da tarde. O bairro comemora seus 87 anos com shows gratuitos do grupo Ases do Pagode e do Forró Ideal. As comemorações vão até domingo. A entrada é gratuita e é só chegar e aproveitar. E no Vasco está rolando o Amazon Tecnogame 2025, com shows musicais, muita cultura pop e games. A programação começa às 3 da tarde e segue até domingo. Os ingressos variam de preço e estão disponíveis no tecnogamebr.com.br. E hoje também no Sítio Cincinato, no Eldorado, acontece o Samba do Krigor, com apresentações do cantor Krigor, Pagode dos Amigos e DJ Noelle. Os ingressos estão disponíveis no site shotgun.live. Já no sábado, o dia começa com muito sabor e solidariedade. Das 11 da manhã às 5:30 da tarde, no SESI Clube do Trabalhador, acontece a 10ª edição da Feijoada Solidária da Casa Vida, celebrando os 25 anos da instituição. Os ingressos podem ser adquiridos na sede ou pelo telefone 991 32 3980. Já às 4 da tarde, o Mercado de Origem recebe a Festa do Povo do Axé. Mais do que uma festa, é um ato cultural e político que celebra o mês da consciência negra na Amazônia, com lideranças religiosas e artistas locais. A entrada é gratuita. Logo depois, às 8 da noite, o Centro de Convenções Manaus Plaza abre os portões para o encontro histórico. Elba Ramalho e Geraldo Azevedo juntos no show O Encontro na Amazônia. Os ingressos estão à venda no site ingressosfly.com. E para fechar a noite em grande estilo, às 9:30, no pavilhão de eventos do Estúdio 5, acontece a festa I Love 90. Prepare-se para viajar no tempo com os DJs Raidi Rebelo, Márcio Lima, Ari Guedes e a atração internacional Eve Golfing, tocando os hits que marcaram época. Os últimos ingressos antecipados estão disponíveis no ingressofly.com. Ou seja, tem samba, rock, nostalgia e até feijoada. Escolha o seu rolê, aposte naquele look mara e aproveitem a programação, Karime, Kennedy e ouvintes. Rapaz, tá anotado, eu não tenho esse look mar aí, não. Eu acho que eu também não tem roupa para esse evento, né, Kennedy? Não, agora que tá chegando o final do ano, é o tempo que a gente tem para comprar, né, Karime? Verdade, mas presta atenção, viu? A ida ao shopping center vai ficar mais cara, né? É isso mesmo, Karime, porque os shoppings já começaram a divulgar, Karime, que são administrados por um grupo empresarial que faz essa administração de diversos shoppings aqui na nossa cidade. Ele elevou neste mês agora de novembro a 363% o valor
valor do estacionamento nos 2 empreendimentos, que é tanto o Amazonas Shopping, Karime, e também o Shopping Ponta Negra. O aumento foi de 332,4%, e aí com certeza vai ficar mais salgado, principalmente nessa época do ano que a gente tem para comprar, né, Karime? Muita gente prefere escolher os shoppings. Pela comodidade, segurança, até ar-condicionado. Então, o Amazonas e o Manauara, o aumento foi de 363%, é muito dinheiro. Já o Shopping Ponta Negra, o aumento foi de 332,4%, ou seja, a partir da mudança, os donos de veículo passam a pagar R$15, isso no Manauara e Amazonas Shopping, ou R$14 no Ponta Negra por 3 horas, e mais R$2 a cada hora adicional, considerando que o cliente pagava aí no modelo antigo R$1,08 por hora, com limite de até 12 horas, agora ele paga R$5 por hora nas primeiras 3 horas, ou seja, aí 363% acima de R$1,08. Ficou cara a compra, hein? Ficou cara, Karime. Antes desse reajuste, os clientes eles pagavam R$13 por 12 horas e era um valor até bem acessível, Karime. O pagamento ele era feito mesmo que o carro ele ficasse apenas por 16 minutos. Até 15 minutos não era cobrado nada. Exato. E aí era chamado aquele tempo de tolerância. Só que agora, pai... Agora ficou mais caro, viu? 18 horas. Karime, os recursos federais destinados às ações que impactam a infância e adolescência mais do que dobraram entre 2019 e também 2024. Passaram de 96 bilhões de reais para 240 bilhões, isso sem considerar a inflação, com ligeira queda de 4 bilhões entre 2023 e 2024. Os dados eles foram divulgados hoje e fazem parte de um estudo realizado pelo IPE e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. 18 horas. A desigualdade de renda no Brasil, Karime, desceu a um piso histórico em 2024 em meio ao mercado de trabalho aquecido e à manutenção de programas sociais pelo governo. O rendimento mensal real domiciliar per capita subiu a um recorde de R$ 2,020, alta de 4,7% em relação a 2023. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, com rendimento de todas as fontes divulgadas pelo IBGE. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, porque esse fim de semana é fim de semana de Enem. E aí a gente tem todo o esquema especial de trânsito, não é isso, André? Conta pra gente. Exatamente isso, Karime, Kennedson, boa noite para vocês. Pro ouvinte, cerca de 40 agentes do IMU vão estar nas ruas fazendo aquele monitoramento, né, dos principais corredores viários e os locais de provas que são mais movimentados. E o objetivo aí é evitar os congestionamentos, obstruções e garantir fluidez na chegada dos estudantes. Até as câmeras do Centro de Cooperação da cidade vão ajudar no acompanhamento em tempo real. Para quem vai de ônibus, atenção, o transporte também ganha reforço. As linhas 026, Universidade Newton Lins, e 049, do Conjunto Amazonino Mendes, vão ter mais veículos nas ruas, reduzindo o tempo de espera e evitando atrasos nas rotas com maior movimento. Então, a dica também é usar o app Cadê Meu Ônibus, para você saber ali o horário em tempo real do coletivo, para você não perder o horário, né? Porque além disso, as equipes do IMU vão ajustar semáforos e organizar o trânsito em pontos estratégicos para garantir aí que os candidatos cheguem aos locais de provas sem estresse, porque as provas do Enem acontecem agora nesse domingo e deve mexer aí com a rotina de mais de 100 mil candidatos só aqui no Amazonas. A gente sabe que em todo o Brasil são 4,8 milhões de inscritos, segundo o INEP. E o Amazonas é o estado com o maior número de inscritos indígenas do país. São 6.764 candidatos que se autodeclaram indígenas. Então, nesses processos, universidades podem pedir documentos aí da FUNAI para comprovar, inclusive, essa condição. Então, o Enem desse domingo, espera aí mais de 100 mil candidatos só no Amazonas. Então não esquece aí, né, de conferir o local da prova na página do participante, levar o documento original com foto, usar apenas a caneta preta transparente e pode levar água e lanche, mas sem rótulos e embalagens escuras. Celular, mochila e eletrônicos vão ficar guardados
e lacrados. O participante só pode sair levando o caderno de questão nos últimos 30 minutos da prova e o gabarito oficial vai ser divulgado até 10 dias úteis depois desse segundo domingo de provas, e o resultado final está previsto para janeiro de 2026. Então segue a dica aí, sai cedo, né, para não virar meme, na verdade, né, Karine? Verdade, sai cedo com calma, né, André Meirelles? Porque muita se chegar atenção, correndo, a gente vai filmar. Vai ter meme, sem dúvida alguma vai virar meme, né? E fazer com calma, concentração. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Lembrando que o Enem acontece agora, dia 9, nesse domingo, e também no domingo do dia 16 de novembro. E a gente, né, deseja aqui sucesso para os estudantes, certo? Com certeza, Karine Leão. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A pesquisa Atitudes em relação à COP30, feita pelo Instituto Ipsos, especialista em mercado e opinião pública, aponta que quase metade dos brasileiros ainda não conhece o propósito do evento. Apenas 52% reconhece que a COP30 é para negociar ações para combater as mudanças climáticas e 48% não sabem do que se trata. Metade das pessoas entrevistadas no mundo inteiro consideram que o evento será meramente simbólico. No Brasil, os números são de 43% com expectativa ruim. O ceticismo é maior em economias avançadas, na Europa e na América do Norte. As maiores barreiras vistas pelos entrevistados em todo o mundo são a falta de vontade política, falta de fiscalização contra desmatamento e poluição e falta de financiamento para projetos ambientais. Aqui é preciso destacar que a discussão sobre justiça climática será um dos principais pontos de tensão na COP30. E o tema gira exatamente em torno de quem deve pagar a conta. Eis a questão: salvar o planeta custa caro, muito caro, e fica mais caro a cada dia que passa. Por isso, a urgência de menos discursos e mais medidas práticas. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de semana. Um beijo. Até segunda. Boa noite, Kennedson Paz. Muito boa noite, Karine Leão. Sextou, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tamo junto. Você ouviu 18 horas.